Bom, vou deixar você se apresentar, Poli. Poli é arquiteta, é minha amiga também, e ela é especializada em ergonomia. Na verdade, a gente teve essa ideia porque eu pedi uma dica para ela, para mim, né? A Poli, a gente dando as coisas aqui nessa adaptação de home Sim. office, tendo que dividir espaço da casa, né? E aí a gente teve essa ideia É. para poder ajudar quem está com essas ideias também, né? E aí, Poli, Sim. senta um pouquinho aí, fala um pouco do que é ergonomia, porque tem gente que acha que ergonomia é só, né, aquele desenho clássico da mãozinha, do não sei o quê, mas Exatamente. fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Poliane, eu sou arquiteta, sou ergonomista, trabalho fazendo projetos de arquitetura como um todo, corporativo, residência, comercial. E claro, por ser ergonomista, meus projetos acabam, né, Ju, tendo esse viés todo voltado para ergonomia, acessibilidade e também um pouco de sustentabilidade, né? Porque Que nos dias de hoje a gente não pode mais. e a sustentabilidade, né, totalmente ligado aí. Com certeza. Acho que a ergonomia e a sustentabilidade estão, né, de mãos dadas em prol à saúde e à melhoria de qualidade de vida das pessoas. E é justamente isso que a ergonomia trata. Eu acho que, assim, para quem não sabe o que é ergonomia, tentando fazer um resumo, né, porque a ergonomia é muito vasto. É a relação, né, do nosso corpo, da nossa mente, em tudo que está em nossa volta, sabe, Ju? Então a gente está falando do quê? A gente está falando do ambiente construído, da arquitetura, das paredes, de tudo. Estamos falando de iluminação, estamos falando de temperatura, estamos falando de acústica. E na ergonomia, a gente também fala muito da relação entre as pessoas. E principalmente a ergonomia trata daquela atividade que a gente exerce com o maior número de horas durante o nosso dia, né? E, naturalmente, é o nosso trabalho. Todo mundo trabalha 8, às vezes mais de 8 horas por dia, e aí é cansativo, por isso que a ergonomia muito está relacionado com o trabalho, né? Por conta dessas camadas de horas que a gente fica, né? Demandando do nosso corpo. Repetidas, fazendo a mesma coisa, né, muitas horas, né? E muitas vezes tem trabalhos que é em pé, tem trabalhos que é sentado, então não é somente humano-computador, né? Qualquer tipo de profissão, seja ela qual for, até uma dona de casa que fica horas cuidando da sua casa, a ergonomia trata, porque a Acho que pessoa está está horas. discutindo isso agora, né? Exatamente. E agora que todo mundo está confinado, está exercendo duas funções, né? Diárias, né? De manter a casa e home office, né? Então, é mais ou menos assim esse resumo, né? Não é só uma questão só de humano computador, mas hoje, como está todo mundo confinado e a maioria das pessoas foram forçadas a ficarem dentro das suas casas para trabalhar nesse esquema de home office, muita gente se viu numa situação inapropriada, porque nem todo mundo tem uma mesa, tem, né, apropriada, não tem uma cadeira apropriada. E aí as dores do corpo vão começar a aparecer. Digo, né, que a gente agora, eu e meu marido, a gente estava trabalhando os dois na mesma mesa e para mim já estava desconfortável, só que ele fala o tempo todo, então eu já não estava conseguindo trabalhar perto dele. Ele faz muita reunião de Skype e, e aí eu estava trabalhando no sofá, não sei o que, daqui a pouco eu estava cheio de dor, né? Então é complicado. Mas vamos lá. Isso, isso que você falou, só Aqui, ó, tem muita gente falando, Poliane manda muito, Poliane é fera, manda coraçãozinho aí pra Poliane. Um monte de gente aí. obrigada, gente. Acho que a gente está aqui justamente para tentar ajudar a quem está com essas dificuldades de adaptação dentro de casa, né? E cada cenário é um cenário. Você tem pessoas aí, né, Ju? No caso, por exemplo, você está com seu marido competindo na mesma mesa, e tem pessoas que têm filhos, como trabalhar com os filhos, né? Os dois precisando trabalhar em home office, né, por exemplo, um casal com filhos. Os dois precisando cuidar dos filhos e os dois trabalhar, como é que, né, administrar isso que você fez de tentar arrumar um espaço na sua casa reservado para cada um é uma dica fundamental para a pessoa conseguir ter foco, né?
seu próprio espaço, se a pessoa conseguir ter isso dentro de casa, né, Ju? Cada um, gente, a gente, né, tem até uma situação privilegiada, mas cada um está se virando com o que tem, né? Exatamente, Ju. E aí, com esses cenários, a gente na ergonomia, é uma coisa que a gente trabalha muito é com as diferenças de cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de corpo diferente, personalidade diferente. Então, uma das maiores dicas, né, as primeiras dicas que eu posso dar aqui é você tentar se conhecer, conhecer o teu corpo, conhecer as necessidades. Se você já tem alguma dor já pré-existente, dá atenção para essa dor, né? Não ignora ela, não força essa dor. Então, você conhecer as suas necessidades é o primeiro passo para você conseguir ajustar a sua área, né? E aí a gente vai. E uma das coisas que a gente estava até falando, né, Ju, sobre antes mesmo de você montar uma área de trabalho, a gente tentar, se conseguir, é claro, colocar a sua mesa que seja próximo da janela, onde você tem luz natural. Eu coloquei aqui, seguindo a sua instrução. Estou bem debaixo da janela. E ó, minha janela ainda tem um brisezinho que me ajuda aqui. Ótimo, ótimo. A única coisa que o sol já foi embora, né? Já tá tem que tomar só cuidado realmente com a luz incidindo diretamente na tela do computador para não ofuscar a vista, né? Mas essa luz natural ela é muito importante para a saúde, inclusive, né? Você está me ouvindo? Tô. Vamos lá. Então, Dica número 1, a gente se conhecer, né? E cada um. exatamente. Tem suas necessidades, tem suas próprias necessidades. Porque o que acontece, né? Eu não estou na casa de todo mundo para tentar ver o perfil e as necessidades individuais. Então, cada uma tem que se perceber, né? Tem que ter as suas próprias necessidades. O quanto a pessoa, às vezes, consegue ser focada ou não. Uma das dicas de concentração, né, já que não se consegue separar as pessoas por cômodos, é usar realmente o headphone, né, e tentar, porque isso compromete todo o desempenho da pessoa, o rendimento da pessoa na produção do seu trabalho. Então, se você consegue se isolar, ótimo, né, mas se não consegue, usa um headphone, né. E mais do que isso, Ju, fazer pausas no trabalho. Isso a ergonomia fala muito, tá? Fazer pausas. Pausa no trabalho não é ficar sentado e olhar o celular, não, tá? A gente faz, né? Tipo assim, peraí, vou dar uma paradinha, vou entrar no Instagram rapidinho. Não levanta, né? Não é continuar sentado, porque é justamente a pausa para fazer o efeito ao contrário. É levantar da cadeira, movimentar o corpo. Por que acontece? O corpo fica numa movimentação, né? Movimentação não, fica estático, parado por muitas horas, e o corpo vai começando a sentir, daqui a pouco você está escorregando da cadeira, está todo torto, por quê? Porque o corpo está reclamando. Né? E uma forma de você, né, evitar que o corpo reclame é levantando da cadeira, sei lá, bota no celular um alarme, né, de 50 em 50 minutos, vai lá beber uma água, vai olhar o céu na janela. Né? E aproveita e faz um alongamento naquela região onde, né, você já de repente já está com alguma dor no pescoço, faz um alongamento, né? Isso é bem importante. A ergonomia fala muito dessas pausas no trabalho, porque você está favorecendo o teu corpo, a circulação sanguínea, né? Toda vai fluindo melhor, vai sentindo, né? O corpo sente muito quando fica muito tempo parado, né? Ainda mais a situação que a gente está aqui, que, por exemplo, quando você está, de repente, num escritório, geralmente, né, não é sempre, a mesa é mais adaptada, você tem, né, uma tela grande, você tem, de repente, né, aquele espaço mais organizado para trabalho, né? Agora a gente está cada um se adaptando do jeito que dá, né? Na mesa de jantar, tenho certeza. Quem está aí na mesa de jantar, avisa, coloca aí. Levanta o dedo. Eu era uma delas, até roubar a minha mesa da varanda, com a dica da Poliana. Então, assim, a gente está se readaptando, né? Então, vamos lá tentar, assim, o que a gente pode fazer agora
nessa, alguém botou aí, a Cris botou eu. O que a gente pode fazer? Aí tem outra aí, um tal de Eduardo Lata falou que também está na mesa de jantar. Indo para lá e ficou com o escritório, né, espertinha? Olha só, as configurações são muitas. Eu conversei com várias pessoas para entender como é que eles estão se adaptando. Ontem, por acaso, minha cliente falou que está trabalhando, sabe aonde? Na cama dela. Muita gente. Na cama. Mas como assim na cama? Não dá para trabalhar na cama. Na mesa, tem outro filho que está na outra, tem um marido que está não sei aonde. Às vezes é o que está, né? Então, como que vamos... então vamos lá, gente. Da situação. Vamos começar pela mesa de jantar. O que a gente pode adaptar? Então, na mesa de jantar, como é que a gente pode fazer? Primeira coisa, vamos imaginar que a mesa de jantar, na maioria dos casos, é uma mesa fixa. A cadeira é fixa porque nos escritórios, como a maioria das cadeiras elas são reguláveis, então você consegue ajustar a cadeira quando é regulável nas suas alturas, né? E aí, uma cadeira de jantar, na maioria dos casos, são fixas. Então, você não tem essa regulagem fácil de fazer com uma mesa fixa, uma cadeira fixa, e você tem pessoas altas e pessoas baixas, e como é que ajustar essas alturas, né? Então, vamos lá, considerando esse cenário, né? Uma mesa fixa, uma cadeira fixa, como é que você pode se organizar diante dessa mesa? Primeiro, você vai colocar o seu antebraço, que é essa parte aqui do braço, apoiado nessa mesa. Tá? Se você colocar essa parte do braço aqui apoiado na mesa. Se esse ângulo do braço com o antebraço estiver a 90 graus, é isso aí. Agora, se ela a minha tá legal agora. Vou tentar virar aqui. Ó. Isso, ela tem que estar o ângulo de 90 graus. Se ela tiver maior que 90 graus, essa mesa ela está baixa para você. Se ela tiver menor que 90 graus, essa mesa está alta para você. Então, como é que a gente ajusta isso? Porque tem pessoas altas e a mesa fica baixa. E as pessoas baixinhas... Tem aquela coisa de altura ideal da mesa, né? Cada um tem uma altura, né? Como pode existir uma altura ideal da mesa, né? E na crise que nós estamos passando, não temos, né, situação ideal nenhuma, né? Regulagem nenhuma. Então, como é que você pode compensar isso, né? Para as pessoas que estão com a mesa muito baixa, gente, temos que usar a nossa criatividade. Temos que levantar a mesa. A gente tem que levantar essa mesa de alguma maneira. Arruma na sua casa, sei lá, um toquinho de madeira, revistas, sei lá, antigas. Contanto que os 4 pés estejam no mesmo nível, para não ficar bambo, né? E essa altura tem que ser o tanto para deixar justamente esse ângulo do braço em 90 graus. Aí você vai testando lá, vai colocando, né, os toquinhos de madeira, revista, cuidado, né, para não balançar e verificar esse ângulo de 90 graus. Beleza, ajustei, tá? 90. Então falando aí da cadeira, que a cadeira pode estar alta ou baixa também. Mas aí é que acontece, se por acaso a cadeira, né, a mesa estiver, o cenário ao contrário, né, quando a mesa está baixa, aí você levanta. Quando a mesa está alta, na verdade, né? Como é que você faz? Aí você coloca uma almofada na cadeira para você levantar o seu corpo e compensar essa diferença. Então, bota, sei lá, um futon, bota um travesseiro. Também não pode ser... Aí você tem que ver o que você tem. Toalha, pega a toalha. Toalha você pode, de repente, colocar várias alturas para poder ajustar essa altura. Acho que toalha é uma boa dica que você possa levantar o teu corpo, né? Se a mesa estiver muito alta, para você levantar o seu corpo e ficar com esse ângulo de 90 graus. Quer que eu repita? Ficou claro? Dá um oi. Para mim ficou. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí. Para mim ficou claro. Né? Então, primeiro ajuste, esse ajuste do braço com a mesa, com a cadeira, né? Você tem que equilibrar essas medidas para que o seu braço esteja a 90 graus. Esse é o primeiro ponto. Aí ajustou. Aí, se você é baixinho, levantou, né, o teu corpo e ficou com os pezinhos, como o meu fica sempre, porque eu sou baixinho. Também.
Aí, o que que você faz? Não é legal ficar na ponta dos pés no chão, não, tá, gente? Precisamos ficar com os pés apoiadíssimos no chão, tá? Nada de ficar com a pontinha do pé, que não é bacana, porque senão você fica com as pernas, entendeu? Sem apoio. Então, sei lá, arruma de novo lá revistas antigas, vê o que, que você possa fazer, ter em casa, para que você possa colocar né, no teu pé e ele fique com todo o pé apoiado, né? E não flutuando. Então, Isso é importante. Existe até coisas prontas para você colocar, né? Só que nesse momento a gente está falando, a gente não está falando da situação ideal, a gente está falando da situação que a gente pode fazer nesse momento, porque ninguém pode sair por aí comprando coisas, né? Não sei que compre por internet, se achar legal, bacana, mas existe. No mercado, apoios de pés que não são caros, entendeu? São até preços bastante razoáveis, que dá para você adquirir aqui, não sei como é que tá aí na Espanha, Ju. Aqui no Brasil, a gente ainda consegue comprar pela internet, todas as lojas estão entregando. Tem as lojas americanas, a Calunga, pelo menos aqui no Rio de Janeiro que eu conheço, que entregam, né? Não sei nos demais estados, mas eu acho que vocês conseguem comprar pela internet se quiser investir num apoio de pé, por exemplo, né? Mas se não, cara, pode providenciar isso que eu falei, né? Alguma coisa que você tem em casa. O importante é não ficar com os pezinhos flutuando, tá? Agora, tem uma situação da cadeira que às vezes é muito difícil a gente ter uma cadeira confortável, né? Você tem, às vezes, um espaldar, né, da cadeira atrás duro, ou, às vezes, a pessoa, dependendo do tipo né, do corpo da pessoa, ela fica, né, a cadeira é muito grande, muito pequena, e, às vezes, isso é um incômodo, é um desconforto a pessoa ficar sentada. Uma das dicas que eu dou nesse momento é que a pessoa ela tem que estar, né, com a base da coxa toda sobre a cadeira. Se por acaso ela sentada com os pezinhos no chão, né, com essa base da coxa, ela pode até ficar com os dois dedinhos do joelho por trás afastados, mas não mais que isso. É importante que a coxa esteja toda apoiada na cadeira. Se por acaso sobrar um espaço atrás no encosto, ela tem que cobrir esse encosto com, sei lá, pega um travesseiro, coloca atrás. Ela tem que estar com o espaldar do corpo até aqui, né, até que a parte acima dos glúteos, apoiado. Não pode ter nenhum vão, tá? Por quê? Porque a pessoa precisa encostar o teu tronco todo no espaldar da cadeira, para dar justamente esse conforto, tá? É claro que ficar muito tempo sentado vai gerar um desconforto em algum momento, ela vai precisar se movimentar, vai querer trocar, não vai ficar bonitinho com os pés, né? Tem até gente que vai querer cruzar a perna, evita. Alguém vai querer cruzar. eu faço. Evita de fazer isso. Faz porque quando a situação não está confortável, né? Você vai tentando se achar aí, né? Mas aí vamos seguir as dicas da Poli para a gente não ficar aí sambando. Mas esse é um sinal claro, Ju. Quando você começa a se movimentar muito na cadeira e mudando de posição, isso é um alerta muito claro, olha, o meu corpo está reclamando. Então, quando eu falo de você conhecer o seu corpo, é você também captar esses alertas que o corpo está me mostrando, ó, tá ruim. Aí você levanta, dá uma levantada. Quando você começa a perceber que o corpo está reclamando, o remédio é esse. Levanta da cadeira, movimenta, dá uma andada dentro né, do teu casa, do seu apartamento. Justamente tem uma coisa que a gente fala muito na arquitetura sustentável, que é o design ativo. É você projetar. Isso já estou falando fora da situação home, é só mas a gente vai aqui batendo um papo, né? Um design ativo que é você projetar escritórios ou qualquer outra situação para que favoreça o movimento. Então, assim, né, às vezes numa situação de escritório, você colocar a cafeteira, em vez de colocar ali bem centralizada, onde você vai levantar e dar 2 passos para tomar, botar a cafeteira lá no final do corredor. Pelo menos a pessoa vai poder ir lá e caminhar para pelo menos tomar o café. Então, pelo menos ela fez uma pequena caminhada, já é alguma coisa, né? E isso, né, a gente trazendo para nossa casa, né? Tipo assim,
Vai, sei lá, dar uma voltinha na sala, na mesa de centro, né? Faz alguma coisa. Isso a gente aborda muito quando a gente está fazendo uma análise ergonômica de umas estações de trabalho, a gente fala muito sobre isso. Por exemplo, água. Deixar ou não deixar a água na estação de trabalho? Isso é uma coisa que é tema de discussão. Entendeu? Por que a pessoa está discutindo isso? Porque a pessoa pode se levantar para beber água, força a pessoa a se levantar ou não. Mas aí a pessoa tem que se perceber. Eu, por exemplo, funciono muito bem com a água. Né? Hidratação é importantíssima. Então, por exemplo, eu funciono muito bem. Café não é tão importante, né? Café é aquela, na verdade, é aquela desculpa que a gente quer. A gente tomar café para ter desculpa para levantar um pouco, né? Mas quer ver uma outra coisa que pode ficar longe? Não sei se vocês vão ter no home office de vocês, por exemplo, impressora, né? A impressora, tem que colocar a impressora pertinho de você, a impressora não precisa. Se você não é uma pessoa que imprime com muitas, né, cópias, não está toda hora precisando pegar, né? Porque aí é uma movimentação repetida, é uma situação atemporal, aí você levanta para pegar a impressão, você já está levantando para pegar a impressão. O importante é isso, é você tentar levantar várias vezes para movimentar o corpo e ouvir o teu corpo. Ouve esses sinais do corpo, né? Agora, Ju, outra dica, porque eu acho que tem muita gente aí... outra dica, porque que acontece? Conheça o seu corpo, né? A outra quer dizer, todas essas que você falou de mesa, cadeira, o ângulo de 90 graus, não ficar com perninha assim. Vamos lá, próximo. Agora, o mais polêmico, Ju, que é o computador, tá? Se a pessoa trabalha com um PC dentro de casa, ela tem um monitor separado do teclado. Então, ela tem uma situação favorável aí, porque ela vai conseguir, né, ajustar a altura do monitor separado do teclado. Então, o que ocorre? Você vai ter que pegar o teu monitor e elevar o monitor, né, com você sentado, olhando para o horizonte, e colocar a borda da tela do monitor, tá, nessa altura do horizonte aqui, ó. A borda da tela do computador tem que ficar aqui. Daqui para baixo. Vou te mostrar que o meu não tá. O meu tá lá baixinho. É porque eu tô sem teclado. Aí eu vou trazer ele para perto. Mas eu vou. Fala aí a dica que eu vou fazer. Então, essa daí. Então, como é que você faz para aumentar, né? No monitor normal, que é independente, tu coloca lá um monte de coisa, bota um monte de livro até chegar nessa altura. Agora, tem um detalhe, Ju, aí depende também. Aí, né, a gente está falando de um monitor normal, né? Um padrãozinho de monitor. Se o seu monitor for tipo, quase uma televisão, essa regulagem já não funciona tanto, tá? Porque que acontece? No meio da tela, é isso? Se for uma tela de monitor normal, né, dessas do tamanho de um monitor de laptop, por exemplo, né? Aí você segue essa dica de fazer a altura, né, do topo da borda do monitor, a borda, tá? Na altura do horizonte do teu olho. Por que isso, a borda tá? superior do monitor? Isso, a borda superior do monitor. Eu achei que era na metade do monitor. É porque depende do tamanho da tela do monitor. Se você tiver uma tela enorme, aí você não vai botar essa tela aqui, porque a tela é muito grande, entendeu? Aí você vai elevar. Por isso que depende muito do monitor que a pessoa tem. Mas eu estou levando em consideração que a pessoa tem um monitor do tamanho de um laptop, entendeu? Ou um pouquinho maior. A maioria das pessoas estão trabalhando com laptop nessa situação, né? Tipo, não é todo mundo que tem um PC dentro de casa, né? Então, vamos tentar trabalhar com a maioria, né? Que é um monitor do PC. Então, porque para você ver a flexibilidade das medidas, não dá para você seguir uma medida padrão justamente por isso, porque isso depende do tamanho da tela do monitor. Então, considerando, né, uma tela de monitor normal, é mais ou menos nessa distância, né? Você faz daqui do monitor para baixo. Só para dar uma explicação rápida, por quê? Porque o nosso olhar, a gente não tem hábito de olhar para cima, a gente olha, né, horizontalmente para baixo. A tendência do nosso olhar é cair. A gente varre, né, a tela do monitor do horizonte para baixo. E a gente tem até uns 5 grauzinhos ali mais para caidinho, entendeu? Por isso que é de cima para baixo.
tá? E a distância da pessoa, né, do olhar nosso para o monitor é mais ou menos em torno de um braço. Você pega o seu braço, o topo da mão é o monitor, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos essa distância. Aí e isso também. Aí vai para Não, tá ok. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer, que vai falar aí, e eu tenho que fazer. Você vai encontrar medidas que você vai encontrar na internet lá, 60 centímetros. Mas o que acontece também? Mais uma vez, vai depender também do tamanho da tela do computador, se você usa ou não óculos, né? Porque dependendo do grau e do tipo de problema de graus que você tem, né, no óculos, você vai ter que ajustar essa distância para facilitar o foco da tua visão na tela do monitor. Entendeu? Mais ou menos um padrão para você tentar ajustar é mais ou menos um braço, tá? 60 centímetros em torno disso. Tá? Mas agora, aí, quem está usando o laptop tem o teclado acoplado. E aí, como é que faz, Poli? Olha, Ju, eu como ergonomista, fica até muito difícil chegar para a pessoa e falar assim, pode trabalhar no laptop que não tem problema nenhum. Não posso dizer isso, vai ter problema. Por quê? Porque ou você vai fazer... mas a gente vai estar adaptando o que a gente consegue. Porque ou você vai fazer flexão de pescoço, né? Porque você vai estar com um laptop apoiado na mesa, você vai se obrigar a fazer flexão de pescoço. Isso gera uma dor aqui nessa região, Ju, terrível, endurece, é terrível. E se você, né, elevar, então vou pegar e colocar um monitor alto. E aí, se você não tiver, né, um apoio de mão adequado, ainda assim é desconfortável, porque você vai fazer o quê? Elevação de ombro, elevação de braço. Então, essa é a única coisa que é muito complicada de trabalhar em laptop, tá? Eu até andei pesquisando preços de teclados, né, dos mais baratinhos, e aí vi até uns teclados de R$30. Porque se a pessoa puder, né, para poder evitar, porque não adianta também nada, né, Ju? Eu tava pensando justamente nisso. A gente está confinado, trabalhando, e aí, daqui a pouco você se protege do coronavírus, mas vai adquirir hérnia discal, bursite, tendinite e vai sair do confinamento toda dolorida. Uma das coisas que eu falei até na chamada, né? Que tipo assim, a gente já tá com tanta dor interna, né? De tudo que tá acontecendo, vamos não ter essas outras dores, né? Vamos evitar, então a gente, para isso que você está aqui para ajudar a gente. Então, assim, não tem jeito, mas se a pessoa puder, pelo menos adquirir um teclado, gente, mas não precisa ter um teclado ergonômico cheio de sacanagem, é um teclado simples, basiquinho, tá? Porque também a gente não está em condições de ficar investindo muito em coisas, né, caríssimas. E a questão toda é a questão postural, para poder você evitar de fazer isso com o pescoço, entendeu? E tá. Estão perguntando aqui, o Jota Gomes falou que que a gente não falou bem claro, que é um teclado externo. Sim, o que ela está falando que o ideal é ter um teclado externo. Quem não tem, quem não tinha antes, você deu uma pesquisada e tem por aí vendendo por R$30 e que entrega em casa, que não precisa sair de casa. E pegar tudo com bastante cuidado e higienizar. Com certeza. Fazer todo o protocolo. Entregou, né? Faz o protocolo de higienização do produto, né? Para poder utilizar. Só para poder não achar que, né, que é uma invenção, é justamente para a gente evitar ter dores, né? Porque a gente já está numa situação, né, inadequada, a gente está ajustando o que tem em casa, não é uma situação ideal. E ainda você tem que fazer, né, esforços físicos constantes, horas a fio, né? Eu acho que se você... Esse meu laptop alto, né, com um livro, né, nessa distância minha aqui do braço e um teclado aqui, né, e o monitor, o meu mouse que eu já improvisei aqui, porque a mesa era da varanda, eu já improvisei aqui esse negócio. O ideal era isso, né, o laptop alto e o teclado assim. Exatamente assim, né? Ju.
Exatamente assim, Ju. A gente agora, aí tem o laptop se torna um monitor, né? Ele vai se tornar um monitor e você vai levar ele e o teclado vai ficar na altura dos seus braços ali apoiados, com os braços apoiados. E existem vários ajustes, né, Ju? Que assim, evitar de colocar a borda da mesa no pulso. Essa parte aqui do braço é importante que esteja apoiado na mesa, né? Não ficar assim, né? Com o topo da mesa, isso, assim. Exatamente. Tem que estar com esse braço todo apoiado, evitar de botar a borda da mesa nessa região aqui do pulso, porque senão você vai estar machucando, entendeu? Essa região do pulso. Entendi. E aí aquilo que você tinha, até a gente tinha conversado ontem que eu me lembrei, né? Que as pessoas também devem estar trabalhando no sofá. Muita gente. Você falou que tem gente até trabalhando na cama, né? Então, eu fiquei trabalhando no sofá antes de você me dar a ideia de roubar a mesa da varanda. Que dá para fazer no sofá, então? Então, primeira coisa é se a pessoa tem um Não é sofá. ideal, né? A gente sabe que não é. Mas assim, vamos se virando nos 30, o que dá para fazer? Então, eu acho o seguinte: primeira coisa é evitar de colocar o laptop na mesinha de centro. Se você tem um sofá na mesinha de centro, não corra essa falha de ter que né, colocar o laptop. E aí você vai fazer toda uma flexão de tronco para frente. E os ajustes que eu falei na cadeira, de colocar os pés no chão e perceber o encosto no sofá, porque tem sofás que são mais curtinhos, que você senta e fica retinho. Mas tem sofás que são mais profundos, então você tem que compensar esse afastamento colocando almofadas, travesseiros, enfim, atrás para poder você ficar com os pés, né, apoiados no chão e encostado. E aí, se você tiver um braço, né, do sofá, se ele for estofado, de repente coloca ali um apoio rígido ou sei lá, um livro grande que você possa estar colocando o teu mouse, Para ele né? ficar na mesma posição que a gente falou aqui, né? Exatamente. Evitar de colocar o laptop direto na perna, porque o laptop ele esquenta muito. Então a gente coloca ali de repente também uma almofada, um futon e coloca pode ser que essa temperatura, né, possa passar para a almofadinha. Então, se passar. É bom, né? Pois é, porque tem que evitar essa temperatura na coxa, não é bacana, tá? Agora, tem uma coisa que eu fiquei pensando que pode ser uma dica bacana. Se a pessoa tem televisão, olha só a dica, hein? Se a pessoa tem uma televisão nessa sala, ela transfere a imagem do computador, espelha para a televisão. E aí usa a também. com o teclado. Que aí você não vai estar fazendo flexão de pescoço, vai estar olhando para a televisão numa altura que é adequada. E adaptar a televisão smart tem que ser smart, né? Mas quem puder, né? E tiver essa opção, você espelha, né, a tela do computador para a televisão, porque aí você não vai estar fazendo o quê? A flexão de pescoço no laptop, no sofá. Que aí você vai estar olhando, né, para frente e trabalhando com a altura ideal para o teclado. Ah, isso é bom, hein? Gostei dessa dica. Eu não tenho televisão. Acho que sou das poucas pessoas no mundo que não tem televisão, mas é uma boa dica. Né? E a gente tem vários cenários aí. Tem gente que de repente não tem nenhuma mesa. Fiquei pensando, gente, se a pessoa não tem uma mesa. Porque o ideal seria pelo menos uma mesa. E aquelas que não tem? Pois é, não, a gente tá trabalhando aqui no que a gente pode, né? Olha, então tem essa ideia do sofá, de você estar reto. Eu estava fazendo isso, estava botando na mesinha de centro, então estava começando a ficar cheia de dor. Então, o ideal é, se você tiver essa tela, eu gostei da ideia, né? Você pode ficar um pouquinho mais. Mas aí também depende da distância que a sua sala é. Se a sua sala for enorme, aí complica, a gente né? tá... Naquela
realidade atual, né? Que a televisão tá assim, né? Tipo, eu tô partindo da premissa que a televisão está na distância e na altura adequada, né, Ju? Porque, não, é claro, enfim. a gente tá aqui dando dica para a gente tentar se adaptar, só que obviamente a gente não está na casa da pessoa, então cada um vai ter que, né, pegar aí. Aí o Eduardo falou que o Eduardo lembrou bem que você às vezes não precisa de uma smartphone, uma Smart TV, não. Você pode ter um cabo HDMI que ligue o teu laptop à televisão. Agora tem que ser cumprido, né? Ainda bem que tem alguém de tecnologia aqui para nos salvar. Pode ser um cabo HDMI que pode salvar, sim, Ju. E acho que é bem isso, sabe? Agora, eu acho que é isso. Na televisão, porque meu marido mesmo estava reclamando que no trabalho dele, ele trabalha com 3 telas. A gente não tem televisão, mas também a gente se mudou há pouco tempo, né? Então. Mas assim, é bom para quem trabalha com 2 telas, de repente usar a televisão como segunda tela, né? Quem está acostumado no trabalho. E acho que essa dica pode ser boa para quem trabalha com 2 telas e está sentindo falta. Pode ser uma excelente, exato, pode, é uma ideia muito boa, porque você pode fazer, né, dividir, né, quem trabalha com planilhas e outra tela ali, você consegue dividir, pode ser uma ideia, sim. Eu não sei se as pessoas têm alguma... que está fazendo 3D, que está renderizando, pode fazer, porque tem gente que tem 2 telas para renderizar, né? Tem essas coisas também, né? Eu gostei dessa dica da televisão. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, Ju, porque eu estou completamente perdida. Não, a gente ainda tem 20 minutos. Tá. Tempo. Eu não sei se as pessoas... Eu não sei se as pessoas têm algumas perguntas para fazer, porque assim, eu posso dar várias dicas, né, também. Vamos ver se as pessoas perguntaram alguma coisa aí. Tem pergunta aí. Consultoria grátis, gente, aproveita. Porque assim, a Karine falou que descobriu que o laptop está totalmente errado. Não, eu também. Tomei várias broncas da Poliana aqui. Não, eu não posso ver foto de ninguém trabalhando. Ergonomista é um problema sério. A gente não pode ver ninguém trabalhando que começa a querer corrigir. Mas pessoa automaticamente. Sério, você salvou minha vida com essa ideia. Aqui, eu tinha um móvel que aqui é tipo quarto de hóspede, né? Assim, meu apartamento eu aluguei imobiliado, então não tinha nada desses móveis. Então, tipo assim, era um armário para hóspede botar roupa, né? Nem tem hóspede, mas assim, porque já estava mobiliado. Aí ela falou, você não tem uma tábua, você não tem nada. Aí cara, eu falei, gente, eu tenho a mesa da varanda. E a minha varanda não é coberta, eu não posso trabalhar na varanda, minha varanda é aberta. Né? Aí, nossa, assim, mudou a minha vida, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom. Eu super te agradeço. Fico feliz. Olha, a Karine fez um comentário aqui interessantíssimo. Ela falou que ela tem uma cadeira com braço e que não entra dentro da mesa. Isso realmente é um problema, isso é péssimo. O que acontece? Isso também é uma discussão. Isso é uma discussão que a gente tem. O que é bom? Você é uma cadeira com braço ou sem braço? Quando a gente fala, né, de uma cadeira digna de uma estação de trabalho, a gente tem que ter aquele braço curtinho, né? Não é um braço comprido, tem que ser aquele curto, porque a cadeira ela tem que entrar toda dentro da mesa, né? Debaixo da mesa, para justamente o teu corpo estar moldado à sua estação de trabalho. Então, se você puder, arruma uma cadeira, Karine, que não tenha braço, para você justamente entrar com o seu corpo. Então, falando aqui de iluminação. Tudo adaptada. Minha cadeira também é aquelas, sabe aquelas que monta e desmonta, assim, sabe? Sim. Olha, estão me perguntando aqui sobre iluminação, Ju. Vou aproveitar e falar então rapidinho de iluminação. Boa. É uma ótima dica. Como é que a gente se mexe aí? Pois é.
se você trabalha, né? A gente está trabalhando no expediente comercial de hora durante o dia. Então, vamos tentar, gente, colocar, se for possível, colocar essa mesa mais próximo da janela para aproveitar a luz natural. Por que aproveitar a luz natural? Por vários motivos. Primeiro, porque a luz natural é a melhor luz que existe. Com cuidado dessa luz do sol, né, não entrar e ofuscar a tela do computador e ali a área de trabalho. Mas aí você encontrando ali um espaço bastante claro, é a melhor iluminação que existe, é a luz natural. Você inclusive economiza a luz de energia da, da casa, né? Porque você não precisa ligar a luz nenhuma. Né? A sustentabilidade, amiga. Nem a saúde, hein, gente? Tem, né, a questão da saúde, que só tem benefícios. Agora, ficou impossibilitado de colocar a mesa perto da janela. Essa luz central, gente, dos nossos quartos, salas, e geralmente essas luzes elas não são calculadas para a área de trabalho. Elas são ineficientes, elas são fracas para a nossa estação de trabalho. Então, uma dica rápido é, de repente, ver se vocês têm algum abajur lá do quarto de vocês, né? Pega esse abajur e coloca na estação de trabalho, nessa mesa, para poder iluminar adequadamente aquela região, ali o teclado que você for escrever, porque é ineficiente a luz central dos cômodos da casa. Né? Ela não foi feita para você trabalhar no quarto. O quarto foi feito para você relaxar, né? Dormir. A sala aí, nenhum dos cômodos, né? Só a cozinha que normalmente ela tem uma potência boa, porque ela é calculada para você trabalhar ali com os alimentos. Mas sala, quarto, não tem uma iluminação adequada àquela luzinha central, entendeu? Então coloca uma abajur. Quem tiver uma mesinha na cozinha. Teoricamente atende, né? E aí você vai perceber, né, se aquilo dali tá te atendendo ou não. Porque você acaba, né? Como é que é a palavra? Você estressa essa região muscular da vista. Você começa, né, a exigir muito da ruga, né? Da ruga, meninas, não pode. Então, assim, conseguir uma luminária de mesa de leitura. Se você tiver uma luminária de leitura, melhor ainda, porque ela é própria para leitura e ela vai super te ajudar. Tá? Mas se não quiser, pode pegar o abajur da mesinha de cabeceira, né? Isso, tem um abajurzinho. Métodos de adaptação, né? E outra dica que eu acho que as pessoas, né, eu como uma amante da natureza, da biofilia, né, amiga? Uma dica que eu dou também, gente, pode ser uma besteira, mas é uma planta, não sei se todos têm planta, eu gosto de planta, mas, cara, um vasinho de planta. Eu botei uma ali. Ai, que bom! Um vasinho de planta é tudo para estação de trabalho, por vários motivos, né, gente? A planta, além dela melhorar a qualidade, né, do nosso ar, né, a troca, ela já é comprovada em pesquisa que aumenta a nossa produtividade em 15%. Simone! Entendeu? Em 15%. Então, gente, plantinha. Tem uma plantinha perto de você que vai te ajudar nessa produção. E, Ju, eu acho assim, né? Concluindo assim, o que acontece? Por que todas essas dicas? Porque se a gente está com dor, a gente não produz. Cai acidentalmente, né, a nossa produção do trabalho. Então, se a gente conseguir trabalhar com um ambiente máximo, né, melhorado, adequado para o nosso corpo, melhor a gente vai trabalhar mais satisfeito, vai produzir melhor e mais, entendeu? Eu acho que isso é o nosso ponto. Com certeza, assim, acho que eu já estou mais tempo, né, na quarentena. E, assim, a primeira semana, cara, minha produtividade caiu, assim, muito, 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 muito. Eu acho que, assim, é toda uma readaptação, né? Tá todo mundo tentando se adaptar, e quem tem filho tem milhões de outras distrações, né? E tal. Até alguém me perguntou quando eu abri coisa lá, mas eu sei que isso não vai ter resposta, por isso que eu nem te perguntei, era como trabalhar com o filho no colo. Pois é. Então, assim, também recebi perguntas, né, de como é que adaptar um ambiente, né, ergonomicamente, né? Então, assim, é difícil realmente. A gente, numa situação de ajuste, de adequação, tá num, né, 100% adequado, porque não é um cenário ideal. Nós não estamos num cenário ideal.
né, Ju? Eu acho que a Mas gente tem. o que eu queria assim, né, comentar, a gente não tem, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Não Eu achei que pega com tempo aqui começou com oficial. duas, já aumentou para duas, agora já aumentou para duas. Eu já estou mais de um mês até dia 26 a gente ainda não pode sair e tenho certeza que vão aumentar. Então, assim, como eu estava te falando, a primeira semana eu fui me adaptando, entendeu? Vou trabalhar um pouquinho aqui no sofá, vou trabalhar um pouquinho não sei o quê. Só que assim, a gente tem que pensar que isso pode demorar, a gente não sabe quanto tempo. Então, assim, quanto antes a gente fizer essas adaptações, vai ser melhor, porque a gente sabe, né, que realmente toda essa, tanto que por isso que nos escritórios, né, a gente fez muito escritório junto, né, Poli? A gente já trabalhou junto, né, fez muito escritório. Não tem idade, não. Tipo, 5 anos atrás. E assim, é super importante toda essa parte de ergonomia. Só que agora a gente, né, tá tendo que adaptar. Então, gente, quanto antes vocês puderem fazer isso, mais vai ser melhor. E não só para a sua produtividade, para a sua saúde mental, porque tudo isso está muito pesado, né? A gente está, né, cada um. Então, assim, essa parte é muito importante, por isso que eu achei, e muita gente acha que sustentabilidade só tem a ver com o ambiente, né, com o meio ambiente, e não, a gente fala muito de saúde, hoje é o dia da saúde, né, então assim, a ergonomia é fundamental, né, Poli? Exatamente, Ju, concordo com você. Não sei quem é, não. Tem uma pessoa que perguntou aqui qual é a luz ideal, a amarela ou branca. Gente, na verdade, o ideal é a quantidade de lumens acima da mesa. Aí é uma linguagem muito técnica. É uma linguagem muito técnica, entendeu? Então, assim, eu prefiro a luz mais cálida, mais amarela, entendeu? Mas aí a gente vai entrar em termos técnicos, que aí acho que não é o caso. As pessoas não têm como medir isso em casa, né? Então, assim, o importante é ter uma boa iluminação na mesa e que não prejudique, né? Que você não force a sua vista. Que se eu ficar falando aqui em termos técnicos, não vai dar. Não, eu vou assim, responder, porque eu detesto luz branca. Tenho problema com luz branca, eu odeio. Eu também não gosto. Mas, assim, o que fala geralmente, é que a luz branca é para quem você precisa de muito foco, muita concentração, tá? Por isso que a gente, você sabe disso, né? A gente não comentou porque é muito papo. Eu não sei que horas são, já perdi a hora. Temos 10 minutos, ainda dá pra gente bater um papo. Tem convite. É que a gente tem um convite para fazer, a gente não pode esquecer do convite. Vou deixar para os últimos 5, mas não, na verdade tem 11 minutos. A luz, a gente tem o nosso corpo, né? Ele é regido pelo ciclo circadiano, né? E a luz do meio-dia é a luz mais branca, né, possível, né? Então, assim, por isso que quando você precisa de mais foco. Se você precisa de muito foco, a luz branca é ok. Mas depois de uma certa hora, a luz branca ela vai te dar vai te dar muita atenção demais. E aí você vai ter problema para dormir. A gente fala muito né, na arquitetura que a gente fala, construção saudável, aliás, né, a gente fala isso dentro da sustentabilidade, a construção saudável, e isso é importante para a gente pensar também, né? E se a gente ficar se você continuar, porque o que acontece quando você está trabalhando em casa é que às vezes você passa do horário, né? Se você ficar até 8 horas da noite com uma luz branca na sua cara, você vai ter mais dificuldade para dormir. Porque justamente, né? Porque o organismo ele tem essa leitura das cores, né? A gente não é uma coisa muito bacana isso. Quando a gente começa a estudar, né? O ritmo circadiano, eu acho fantástico. Uma das áreas que eu mais adoro. Vai fazer uma live só falando sobre isso, né? E só falando sobre biofilia também, que é um assunto que eu adoro, que você falou da planta, mas a biofilia é muito mais do que só a planta. Exato. Mas a gente pode fazer, tem vários assuntos. A gente quis, e a ergonomia está muito ligada a tudo isso também, né? A gente quis focar aí nessa coisa da readaptação do home office em casa. Se alguém tiver alguma dúvida, tipo, rapidinho,
que a Poli É. tem um convite para fazer para gente, para quem Nós tiver. temos. Nós duas, mas você que me fez o convite, então você sabe mais do projeto que eu. Tá. Na verdade, Obrigada, assim, gente. só Tem para muita gente conhecida aí. É que eu não consigo acompanhar todo mundo, mas muito também não. obrigada aí a todo Também mundo. não, eu agradeço também, né? Mas assim, Ju, então assim, só para a gente então encadear, né? A gente está falando de ergonomia, está falando de home office, e nós estamos falando do quê, né? Das pessoas confinadas. As pessoas estão passando 24 horas do seu dia, né, dentro das suas casas, né? E aí, justamente, vou aproveitar então fazer o convite para todo mundo, né? Eu e Ju. Então, gente, assim, preparem-se. Eu e a Ju, e vários amigos arquitetos e designers, nós nos unimos, nos juntamos, percebemos essa nova necessidade que as pessoas estão tendo, né? Nas suas casas, home office, cozinhando, né? Tentando fazer o espaço de seu lazer na sua casa, com a família, e começando a perceber algumas necessidades que estão, né? Que estão em casa 24 horas por dia. Então começam a perceber, e com esse confinamento, por que não, né? Aproveitar esse ensejo para planejar uma reestruturação da sua casa, uma decoração, né? Do que for necessário. E aí agora a novidade quentíssima para vocês. Tchá, tchá, tchá. Surgindo agora, estreando hoje, né? Um site que vai oferecer para todos vocês uma consulta online para dar todas essas dicas. O nome do site é Transforme Seu Confinamento. Tadã! É isso Transforme seu aí. confinamento Ponto ponto com. .br. Ponto .br. Tá, eu vou escrever aqui. Né? Aí você vai, ó, vai encontrar a Ju, vai encontrar euzinha, vai encontrar vários arquitetos, vários designers, pessoas que reformam suas casas, entendeu? E aí você vai entrar nesse site, você vai ver uma lista de profissionais. Aí você pode escolher o profissional que você quiser. E aí a gente está oferecendo os nossos serviços no preço super camarada por 1 hora de consulta. Para tentar resolver, gente, a vida de vocês, né? Aproveitar que vocês estão confinados. Pô, vou Isso. melhorar isso, né? Então, eu acho que é o momento da gente se unir, né? Para a gente ajudar todos que estão precisando nesse momento. Tá já no meu feed, se vocês entrarem lá no meu feed, vocês vão me encontrar já. O meu bio já tá o site lá, se vocês quiserem clicar. E aí você vai encontrar vários profissionais à disposição de vocês. É só escolher. Eu acho que é bacana esse momento, né, Ju? Não, cada um dando a sua contribuição aí. Vou fazer o meu jabá também sobre o curso. A gente ainda está com a inscrição aberta no curso Arquitetura Sustentável. A gente deu várias bolsas. A Poliana fez também, foi nossa aluna. Nossa parceria é de longa data, né? De 5 anos atrás. Eu aprendi muito. Super recomendo. Hashtag recomendo. Então, assim, cada um dando sua contribuição. A Poliana me chamou para esse movimento, que eu acho que é um movimento, né, que é super legal, de cada um dar a sua contribuição. É todo mundo arquiteto, mas cada um tem uma especialidade. E se você tem alguma dúvida sobre ergonomia, sabe, vai lá e fala com a Poliane. Se tem alguma dúvida sobre sustentabilidade, vem falar comigo. Tem um monte de gente de interior, tem um monte. Eu sou nova, eu fui a última a entrar, eu acho. E tem muita gente bacana, entra lá, gente, transformeseuconfinamento.com.br. Bacana, eu adorei. É isso, a gente ainda tem 5 minutos, você quer focar um pouco? A gente vai lá e a gente fica assim, né, assim, mas tem muita gente legal. Sabe quem estava aqui? A Simone, que trabalhava com a gente lá na Dolabella Niemeyer. Sim, ela tá vindo aí, beijo. Ela ainda tá aqui, mas oi. Eu ouvi várias pessoas que eu conheço aqui, que super agradeço o carinho por estar aqui, né, nos assistindo. E se vocês tiverem, de repente, me deixem à disposição. Tem alguém falando aqui vamos fazer outra live sobre círculo. Alguém falou sobre círculo circadiano. Tem propaganda aqui de quem quiser fazer energia solar, Vesa Solar. Vamos virar aqui um classificado. Isso aí. Olha, boa dica, gente. A questão da iluminação, né? Painéis fotovoltaicos, quem puder investir nisso, em tempos de, né? Acho que é uma boa dica. Tem a Versa Solar,
que vocês podem procurar também para poder, né, ajudar vocês nessa economia, né? Uhum. Eu quase fiz uma besteira Vamos aqui, fazer Ju. outra que foi muito boa. Tá todo mundo aí pedindo outra. Vamos fazer uma falando de Vamos, biofilia porque ou de assim, círculo circadiano. A gente é agora mesmo. tem tanta live acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar todas. É assim, é muito legal. Eu vi uma hoje sobre biomimética, que é muito bacana. É, a gente não consegue acompanhar tudo, mas obrigada para quem deu preferência aí para a gente. Vai ficar gravado. Agora, realmente, a gente tem pouco tempo. Polícia, se quiser dar aí seu último adeus. Então, gente, obrigada. Fico muito feliz de vocês estarem assistindo. Para quem, né, avisem as pessoas, porque como vai ficar gravado, né, Ju? Vai Então, ficar gravado procure, pode 24 assistir horas. depois. É. Se vocês quiserem indicar um amigo para, né, assistir essa live, vai ficar gravado. E se quiserem fazer uma perguntinha ou outra, me manda em inbox, que eu vou ter o maior prazer de responder, não tem problema nenhum. Adorei, Ju, adorei. Também. Obrigada, amiga. Obrigada. Ó, você salvou minha Beijo. vida aqui Oh, que bom, fico feliz. Essa é a ideia, tentar ajudar no máximo que for possível, né? Espero que eu tenha contribuído com tudo, com você, né? Com a expectativa, né, das pessoas. Sim, obrigada, Poli. Obrigada por todo mundo que assistiu. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.